Colossenses capítulo 3, de 1 a 4. Diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O Senhor fala conosco através dessa mensagem, ministra nosso coração através do Teu Espírito, que o Senhor possa tornar o nosso ambiente aqui num ambiente de aprendizado, de graça, num ambiente onde o Senhor certamente vai edificar vidas, vai transformar corações e mentes. É isso que nós te pedimos, Senhor, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nessa passagem, o apóstolo Paulo quer falar sobre consistência. Consistência requer uma vida em conformidade com o fato de que nós fomos ressuscitados com Cristo. Então, para você ser consistente, você primeiro tem que entender uma coisa: você estava morto e você foi ressuscitado com Cristo. Então, aquele que estava lá e que era um cadáver ambulante, hoje tem vida e vida em abundância, graças à ressurreição de Cristo. Eu ressurgi junto com Ele. E sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Cristo não é só o objeto da sua fé. Eu vou explicar o que eu quero dizer com o objeto da sua fé. Quando a gente usa a expressão Jesus, né? Ou então quando a gente está e a gente fala graças a Deus, ou qualquer coisa do tipo, é uma linguagem coloquial, o senso comum que impulsiona a gente a fazer isso, quando a gente quer dizer que escapou de alguma coisa, ou quando a gente fica impressionado com o fato, né? Então, esse Jesus que a gente exclama Jesus, ou que a gente fala meu Deus, esse é o objeto da nossa fé. Só. É o objeto da nossa fé. A gente encara esse Jesus como uma linguagem, como alguém a quem a gente clama na hora do desespero e ponto. Objeto de fé. Mas Cristo, Ele não é só o nosso objeto de fé, se a gente entendeu que a gente ressuscitou com Ele, e por causa do sacrifício dEle. Ele é a fonte da nossa vida. Amém? Ele não é o nosso objeto de fé, Ele é a fonte da nossa vida. Se Cristo, por algum momento, quiser intervir na nossa vida e simplesmente fazer com que a gente parta dessa para melhor, Ele vai fazer dessa forma. Por quê? Porque a nossa vida não está debaixo do nosso controle, está debaixo do controle de Deus. É claro que eu estou sendo hiperbólico, eu estou falando de um exagero aqui, mas eu quero que você entenda que essa tentação do controle, da qual a gente já falou aqui algumas semanas atrás, ela faz a gente fugir da ideia de um Cristo que controla a nossa vida, que é a fonte da nossa vida, que é a razão pela qual eu estou vivo hoje, e substitui esse Cristo por um objeto de fé. O objeto de fé é aquilo que eu acabei de falar, é uma exclamação, é alguém a quem a gente recorre na hora do desespero, é quando aperta na faculdade, você abre lá a matéria, você vê que você não sabe nada, você fala, Jesus me ajuda. É o objeto da fé, é o gênio da lâmpada. Mas Cristo não é isso. Cristo é a razão da nossa vida. A razão pela qual eu estou vivo hoje é porque Cristo me sustenta com a força do seu poder. Amém? A razão pela qual você está vivo hoje é porque Cristo te sustenta com a força do seu poder. Ponto. Se Ele resolvesse não te sustentar mais, você estaria morto, não estaria aqui me assistindo hoje. Então, a gente precisa entender uma coisa. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ela banca tudo que está vivo hoje. Tudo que está vivo, tudo que tem fôlego, é bancado pela Trindade. Pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O dia que a Trindade resolver não bancar mais um dia de vida, essa coisa desaparece, essa pessoa morre. Por quê? Porque são eles quem comandam a estrutura do universo e todas as vidas que nele existem. Logo, os colossenses, eles estavam sendo constantemente assediados pelo perigo de voltar ao paganismo, de abandonar Cristo como razão da sua vida e encarar Cristo como objeto de fé, como mais um dos deuses.
Você quer ver uma coisa curiosa? Se você for à Índia, em Madras, você não vai ter problema nenhum para evangelizar. Você vai sair a campo, vai montar até uma cruzada e vai falar de Jesus lá. E se no final da cruzada você fizer um apelo, talvez todos os indianos que estiverem ali vão aceitar Jesus como seu Salvador. Sabe por quê? Porque a cultura do indiano, ela tem 33 milhões de deuses. Então para eles não é problema aceitar mais um. Então eles aceitam aquele Jesus e tornam esse Jesus mais um dos deuses do seu panteão. Assim como eles oram lá para Brahma, para Shiva, para todos os outros deuses, eles vão orar para Jesus também. O objetivo de Paulo era mostrar para os colossenses que eles não podiam retroceder a esse ponto, que eles tinham que se manter firme na ideia e no propósito de que Jesus Cristo era aquele que bancava eles até então, e que jamais abandonaria os colossenses na sua caminhada, por mais difícil que fosse. O prazer de Deus era ver os colossenses desfrutando de uma doutrina sadia, era ver os colossenses caminhando com saúde espiritual, louvando ao Deus verdadeiro, e não retrocedendo ao paganismo e às práticas do paganismo. Isso é um perigo. Hoje em dia, a gente tem aí um panteão de deuses também, só que dentro da igreja evangélica. Você sabia disso? Nós temos o Deus que cura, nós temos o Deus que salva, nós temos o Deus que liberta, nós temos o Deus que dá um carro, nós temos o Deus que guarda vaga de carro para mim, nós temos o Deus que monta o enxoval na França da pessoa, nós temos o Deus que provê o meu dinheiro, nós temos o Deus que manda o ônibus para pegar um ônibus rápido, nós temos o Deus de todo tipo. Por quê? Porque na ausência de voltar para o paganismo, a gente particionou Deus, né? Sabe como particiona HD? A gente particionou Deus, a gente fracionou Deus. Então, você vê que uma determinada denominação prega o Deus que liberta, e lá só tem cultos de libertação, e Deus só liberta no culto de libertação, porque é daquela hora, de 7 às 9, que Deus tirou para libertar. O resto do tempo não, o resto do tempo ele está em outra igreja, salvando, sei lá, fazendo uma outra coisa. Mas isso é mentira. Por quê? Porque a agenda de Deus está aberta 24 horas por dia para quem clamar por Ele. Era isso que Paulo estava tentando mostrar para os colossenses. Não precisa retroceder. Prossegue andando com aquele que é o motivo da sua vida. Porque se você sair desse foco, você perde a razão de viver. E o problema lá nos Colossenses é que eles cultivavam o paganismo através da sensualidade. Sensualidade. O problema de Colossos era que eles queriam curar uma doença espiritual com um remédio físico. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? O cara quer curar uma doença espiritual com um remédio físico. É a mesma coisa que eu dizer para você que você vai libertar, você vai ser liberto, que o demônio vai sair de você, né? Mas em contrapartida você tem que depositar um dinheiro no meu gasofilácio, senão o demônio não sai, fica encruado. Isso é mentira. Isso é mentira, isso é paganismo. Isso é uma venda de indulgência. É a mesma coisa que colocar aqui 40 patuais ungidos com água benta do Rio Jordão e dizer para você que se você comprar aquele patuá e levar para sua casa, o demônio vai embora da sua casa. Isso é paganismo, não é cristianismo. Cristianismo crê no seguinte, que Jesus Cristo, Ele é suficientemente poderoso para não depender de qualquer amuleto ou qualquer outro Deus. Paulo chega a dizer o seguinte: não tenham medo de outros deuses não existem, só existe um Deus. É por isso que quanto ao sacrifício dos ídolos que ele fala lá, ele não se refere a outros deuses, ele se refere à consciência do outro. Por quê? Porque os outros deuses, perto de Deus, não são nada, são criação da mente humana. Só existe um Deus verdadeiro, e esse Deus é aquele mesmo que disse a Moisés lá naquele episódio da sarça que o Eu Sou o havia enviado. Por que Deus está dizendo que o nome dele é Eu Sou? Essa é molinha, eu falei aqui na quarta-feira, quem vira na quarta-feira sabe.
Porque um Deus único não precisa de nome. Quem procura dar um nome para Deus é porque não conhece Deus. O nome de Deus é Jeová, o nome de Deus é isso, o nome de Deus é aquilo, o nome de Deus é Já. Não. Deus não tem nome, Deus é Deus. A encarnação terrena de Deus é o Cristo, Jesus. O nome sobre todo nome é Jesus, o Cristo. Porém, isso não quer dizer que eu vá particionar esse Jesus como o Sagrado Coração de Jesus, o Jesus criança não sei da onde, o não sei que lá da criança de Jesus, não sei não tem isso, gente. É um Deus só. O retrocesso ao paganismo é uma ofensa a Deus. Não adianta querer curar uma doença espiritual com remédio físico. O descaso com o corpo que os colossenses tinham era impressionante, porque eles usavam o corpo deles para sexo, para satisfazer a carne. Para quê? Para que o espírito sossegasse. Vê se dá para entender isso. Eu estou cheio de vontade de praticar sexo. Aí eu vou, ao invés de pedir a Deus domínio próprio, ao invés de pedir a Deus que me dê força para me abster, eu me entrego a uma orgia. E aí, quando eu saio dessa orgia, eu obviamente não vou ter mais vontade imediata de praticar sexo novamente, não é? A não ser que eu seja um ninfomaníaco. Mas fora isso, né? E aí eles acreditavam o seguinte: se eu saio de uma orgia saciado, funcionou. Remédio físico para um problema espiritual. Eu sacio o meu espírito quando eu satisfaço a minha carne. E na verdade, a instrução apostólica quanto à carne é o quê? Resistir ao diabo e ele... Mas na carne, qual é a instrução? Fugir da carne. Enquanto Paulo está dizendo, fujam da carne, os colossenses estão correndo para a carne. Então, por exemplo, falando em outra questão, o problema para a fome dos colossenses, né, não era se saciar de comida, era comer até explodir. Eles eram todos exacerbados, sempre para o lado de satisfação da carne. Então o que acontecia? Acontecia que Paulo, quando saía e voltava para Colossos, ele via um quadro de tragédia. Ele falava, não é possível que eu doutrinei esse pessoal. Outra pessoa veio aqui e falou outra coisa, porque esses caras estão fazendo tudo ao contrário. Eles estão com um descaso com o corpo. Irmãos, voltando ao assunto aqui do descaso com o corpo, usando o sexo para satisfazer a fome de Deus, na verdade, o uso do corpo para isso só agrava a carência do seu coração. Só agrava a carência, porque quanto mais você se alimenta daquilo que o mundo propõe, mais você entende que a sua fome não vai ser saciada por aquilo. Isso vai criando um poço sem fundo. E quanto mais você vai consumindo, mais te empurram para consumir. Usar a carne para tentar curar o espírito só agrava a carência de um coração faminto. Só agrava. A Bíblia diz que a gente nasceu de novo, amém? Amém. Logo, se eu nasci de novo, eu tive um nascimento terrestre e um outro nascimento do céu, né? Que o Espírito Santo veio e me vivificou. Indivíduos que nasceram do céu, de novo, não podem obter satisfação em remédio terreno. E isso, pelo amor de Deus, não é nenhuma apologia se você está doente para tomar remédio. Continua tomando seu remédio, pelo amor de Deus. Só estou fazendo uma analogia com relação às coisas que nós vemos por aí acontecendo todo dia. Só Cristo, somente Cristo, que é a fonte de vida,
é capaz de saciar a nossa sede de amor e curar a nossa doença espiritual? Só Cristo. A gente pode correr para qualquer outro lado, mas só há cura, libertação, salvação, todas essas coisas unidas em uma só, em Cristo, na pessoa do Cristo. E aí vem uma pergunta que é para a gente refletir. Para que buscar salvação ou alívio em algum lugar fora de Cristo? Para que correr atrás de cisternas vazias se a fonte da água viva está com a gente? Tem uma resposta para isso. Porque a gente não tem plena consciência de que Ele está conosco. Talvez essa falta de consciência de que Jesus está conosco o tempo todo, de que o Espírito Santo está aqui no nosso meio, que Ele habita em nós, talvez isso impulsione o nosso ser a procurar salvação em outro lugar, a procurar satisfação em outro lugar. Quando a gente não percebe a presença de Deus, é porque a gente acha que as coisas precisam ser controladas por nós. A gente olha a situação e fala assim: não é possível que Deus esteja nesse negócio, logo vou assumir a situação. Quando eu assumo o leme da minha vida, é a minha ruína. Quando eu entrego o leme da minha vida nas mãos de quem sabe tocar a minha vida, que é Deus, Ele me coloca no rumo certo. Eu caminho no rumo certo. E embora eu venha enfrentar tempestades, embora eu venha andar no vale da sombra da morte, como o salmista diz, se eu tenho certeza de que Ele está comigo, eu estou seguro. O problema é essa incerteza. Será que Deus está comigo? Será que Ele não está comigo? Será que eu vou ter que dar meu jeito? Será que Deus está puxando meu tapete? Será que Deus não está me ouvindo? Será? No verso 1 aí, Paulo diz assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Tem o verbo buscar aí, que quer dizer o quê? Um esforço perseverante em conquistar alguma coisa, e não em descobrir alguma coisa. A gente precisa perseverar em conquistar as virtudes de cima, e não os conceitos de atitude terrenos. Então a busca é algo que pressupõe pesquisa, é algo que pressupõe um estudo, uma dedicação de tempo. Se Paulo manda você buscar essas virtudes, ele quer que você busque isso em algum lugar. Onde é que Paulo diz que a gente tem que buscar isso? Em Cristo. E aí Cristo vai desvelar a palavra para você, e você vai entender a palavra que você lê, e essa palavra vai encarnar em você, e você vai viver de posse dessa palavra. O problema é que a gente não quer buscar, a gente quer descobrir. E descobrir é diferente de conquistar. A gente quer estar andando por aí e descobrir. Isso não pressupõe esforço. Mas a instrução do apóstolo para os colossenses não é que eles descubram algo de novo por aí, é que eles busquem a virtude do alto. Agora, a ênfase não está só em buscar. A ênfase está no objeto da busca. Buscar o quê? As virtudes de cima. A verdadeira solução para o nosso problema espiritual é buscar incessantemente
os valores do céu, as coisas que são de cima. Paulo faz menção dessas virtudes mais à frente, lá no verso 12, depois você dá uma olhada, e manda a gente se despojar do velho homem. Nós precisamos ser mansos, misericordiosos. Ou será que a gente não leva a sério a Bíblia? Ou será que a gente não percebe a presença de Deus na nossa vida diária? Por quê? Porque só peca deliberadamente, só peca uma vez atrás da outra e tem prazer naquilo, quem não percebe Deus na sua vida diária. Porque quem percebe Deus na sua vida diária, teme a Deus. Verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Sabe qual é o nome disso? Algum professor pode me dizer? Ensino positivo. Paulo está mandando focar no que é bom, não no que é ruim. Pensa nas coisas do alto, não nas daqui. Um erro comum no nosso meio é que quando a gente quer ensinar alguma coisa sobre imoralidade, a gente conta todos os sórdidos detalhes das relações íntimas de não sei quem. A gente fala dos casos mais escabrosos que a gente já viu, né? Quando a gente quer falar alguma coisa sobre dependência química, a gente traz uma pessoa que teve a pior história do mundo com dependência química. Aí ela conta toda essa história de dependência química. Ela fez aquela curva lá no final que Deus a salvou e foi maravilhoso, graças a Deus, aquela coisa toda, sabe? Mas a gente esquece de enfatizar o lado positivo da coisa. Então, o nosso foco, por vezes, está errado. Se Paulo manda a gente se despojar do velho homem, o nosso testemunho, a nossa vida, o nosso andar, o nosso caminhar, tem que estar muito mais focado na nossa nova vida do que na nossa vida antiga. O certo deveria ser incitar a pessoa a focar no que é bom e não no que é ruim. Romanos 12, 21 diz assim: vença o mal com o bem. Se fosse para combater mal com mal, a gente ia lá e abrir uma disputa, né? Quem fez mais besteira. E vamos embora. Romanos 13, 14 diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais nenhuma provisão para a carne. Diz o seguinte, o ensino positivo é: se reveste de Cristo. O que Paulo está dizendo? Não faz nenhuma provisão para a carne, não. Se reveste de Cristo. Gálatas 5,16 diz: andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Ele dá a fórmula para não satisfazer o desejo da carne. Qual é? Andar no Espírito. Ensino positivo. A Bíblia está cheia disso. Verso 3: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós já estamos mortos. Cristo vive em nós. É por isso que Paulo diz isso. Paulo diz o quê? Que o viver para ele é o quê? É Cristo, não é? E o morrer é o quê? É lucro, é ganho, não é? Por que ele diz isso? Porque ele já está morto. Ele já está morto. E agora, como ele mesmo diz, não vivo mais eu, mas aleluia, né? Cristo vive em mim. Então, a minha vida que eu tenho hoje é para Cristo viver em mim. Mais nada. É por isso que lá no início eu disse que Cristo é a razão da nossa vida, não é o objeto da nossa fé. Porque se Ele for o objeto da nossa fé, eu continuo vivendo. Mas se Ele for o motivo a razão da minha vida, é Ele que vive. Então, eu tenho que dar o lugar para Cristo. Lembra que João Batista diz? Importa que ele cresça e que eu diminua. A noiva é do noivo. Ninguém lembra que João Batista diz isso, né? A noiva é do noivo. Mas ele diz isso, a noiva é do noivo. Como é que faz agora? Se a noiva é do noivo, eu sou a noiva, Jesus é o noivo. Então eu tenho que deixar ele viver em mim. A gente até canta isso, mas é difícil fazer. A gente até canta, abro mão dos meus sonhos, dos meus planos, abro mão da minha vida, abro mão das riquezas, abro mão não sei o que lá.
Mas às vezes fica ruim de abrir mão até de um tempo. O que a Bíblia pede da gente é que Cristo vive em nós. Mas o que a gente faz é viver a nossa vida. Agora vem um choque. Desde a eternidade, a sua vida está ligada na dele. Ele escondeu a sua vida nele, para que nada nem ninguém pudesse tocar em você. Você já se perguntou, você já se deu conta do porquê que muitos dos seus amigos já foram embora e você ainda está aqui? Já se deu conta disso? Uma vez eu estava em Arraial do Cabo, aquela praia grande, que loucura, né? Eu não sei nadar, sou um prego. E aí os meninos que estavam na praia grande falaram assim: vamos entrar, porque até ali dá para ir, a gente vai até ali e volta. E eu fui. Entrei, aquela água que parece o Alasca, gelada até a alma. Fui lá até onde dava. E aí, como eu vi que não dava mais, eu voltei e eles ficaram lá até onde dava. Tinha uns meninos que não eram do nosso grupo, estavam ali também. E eu voltei, os meninos que estavam com a gente voltaram também, e de repente os meninos que estavam ali, falei assim, ó, sumiu lá atrás da pedra. Morreu. E aí eu fiquei lá sentado, não era crente, não era nada, eu fiquei lá sentado pensando assim, poderia ser eu. Poderia ser eu. Outra, uma vez, minha mãe não sabe isso até hoje, minha irmã vai saber agora. Eu estava não era crente não, tá? Os amigos falaram assim, vamos ali no baile. Eu odeio baile, até hoje eu odeio de morte baile, porque, meu irmão, eles não me deixam dormir de jeito nenhum. E agora eles inventaram de cantar sem batida. Alguém me explica por que isso, pelo amor de Deus. Fomos lá no baile da Santo Cristo. Chegamos no baile da Santo Cristo, no exato momento que eu cheguei, de um lado a polícia invadiu do outro. Um tiroteio louco, morreu gente. Eu sei que eu saí tranquilo dali, nada aconteceu comigo. E assim aconteceram diversas coisas comigo durante a minha vida. E se eu fizer uma retrospectiva, eu vou olhar lá no meio onde eu vivia, né, João? Tantos amigos que já foram embora e a gente ficou. Vocês podem me taxar de herege do que você quiser, mas sabe por que você ficou? Porque Deus escondeu sua vida nele. Por isso que você ficou. É por isso que você está aqui. Aí você fala assim, pô, mas Deus também não guardou o outro? Deus também não olhou pelo outro? Deus... Meu irmão, eu não estou aqui para discutir isso. Eu estou aqui para dizer a você que você teve outra chance. E como é que você está se comportando com essa outra chance que Deus te deu? Quantos de nós aqui já foram desenganados? Chegar e falar assim, isso aí não vai dar para nada não. Isso aí vai ser bandido. Isso aí vai ser isso, aí vai ser aquilo. Quantos venceram? Quantos ficaram pelo caminho? Mas você está aqui, tá? Você está aqui porque Cristo escondeu a sua vida nele. Lá na eternidade. Imagina isso. Lá na eternidade não havia nada. Ele olhou e falou assim, Carlão, esse é meu. Aí olhou e falou assim, Alex, esse é meu. Márcio Picança, esse é meu. Helena, esse é meu. Escondeu vocês nele. E aí depois, quando a gente veio para cá, né, que a gente nasceu, sabe o que ele fez? Ele colocou a vida dele na gente. Então a gente está nele, ele está na gente. E como é que a gente faz para honrar esse esforço de Deus? Como é que a gente vive em concordância com esse sacrifício? Como é que a gente expressa a nossa gratidão por ele ter guardado a gente de forma tão carinhosa? Quando muitos ao nosso redor foram embora, a gente ficou. Cadê Simone? Está aqui, Simone? Simone está lá no fundo, né?
Posso contar aquela, Simone, do ônibus? Simone está ali, ó. Vocês podem enquadrar ela no fim do culto. Ela estava no ônibus, voltando do trabalho, Simone, com a cabeça encostada naquela coluninha do ônibus aqui, né? Teve um tiroteio na rua, o cara deu tiro e pegou na coluna do ônibus. A pólvora pegou nela. A bala entrou na coluna do ônibus. Sabe onde é que era para ela estar? Morta. Mas sabe por que ela não está morta? Porque Cristo colocou ela dentro dele. Ele falou assim: você é minha, eu te guardo. Gente, contra fatos não argumentos. Tem um menino no centro evangelístico aqui de Alcântara. Se você olhar o carro dele, bateu perto da sua casa ali, naquela rua. Ao invés de entrar na sua rua, isso. Irmão, que nem um retão, só, lá vai um, né? Ele perdeu o controle do carro. Quando ele foi descer ali, o carro veio na contramão, explodiu. Ele entrou por dentro do poste, muro, tudo. O carro ficou desse tamanho aqui, ó. O cara está lá, inexplicavelmente vivo. E ele falou: não vinha fazendo imprudência, não vinha fazendo nada. Eu só vi, o cara que veio de lá cortou na outra mão. Quando ele subiu, quando terminou o morrinho, ele entrou por dentro do carro e levou com tudo. Quando ele estava dentro do carro, bombeiro nada, ele tinha certeza de que Deus estava falando com ele, que nada demais ia acontecer com ele, porque o Senhor estava ali com ele. Meu irmão, um testemunho desse é para viver ajoelhado pro resto da vida, com a mão para o céu, dando graça a Deus. Esse menino só escapou porque Cristo vive nele. E porque antes de Cristo viver nele, ele já vivia em Cristo desde a eternidade. E aí o que Paulo está dizendo para os Colossenses é o seguinte: vocês gostam de saber disso? Então vivam como eleitos. Não vivam como reprovados. Vivam como eleitos. Façam jus ao sacrifício que Jesus fez por vocês. Verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Interessante, né? Quando Cristo, que é o quê? A verdadeira vida, a nossa vida. Cristo é a nossa vida, já dizia o louvor, né? Se você não levar a morte de Cristo com você, para onde você for, você também não vai viver a vida de Cristo. Por quê? Só vive a vida de Cristo quem morreu com Ele. A vida de Cristo, que é aquilo que a gente vê de mais maravilhoso, uma possibilidade mais maravilhosa do mundo, é privilégio daqueles que morreram com Ele. Será que você pode dizer como Paulo: foi o bom deleite de Deus revelar seu Filho em mim? Paulo está falando isso da seguinte forma: olha, foi a vontade soberana, o bom deleite de Deus revelar o Filho dele em mim. Ele me escolheu para revelar o Filho dele em mim. Mas ele está falando isso cheio de cicatriz. Ele foi escorraçado, levou uma coça dos judeus de não sei quantos, mais de 300 varadas. Paulo foi retirado de uma cidade, espancado, apedrejado, de forma que formou uma poça de sangue em volta dele, imensa. Paulo foi atirado de um penhasco com as pernas quebradas. Paulo passou por vários naufrágios. Foi envenenado. Teve uma série de perturbações durante a vida toda. E no fim da caminhada ele vira e fala assim: foi o bom deleite de Deus revelar Cristo em mim. Será que eu e você podemos dizer isso também? A gente vai falar assim: cara, andar com Cristo é uma onça, meu irmão. Estou passando por cada perrengue louco. Paulo disse o seguinte: foi o bom deleite de Cristo, de Deus. Graças a Deus que Ele me fez assim. E o chamado de Paulo, qual foi? Alguém lembra? Vai lá e chama Paulo, porque eu vou ensinar ele ao quê? A padecer por causa do meu nome. O cara que tinha tudo. O próprio Cristiano fala assim: chama Paulo, eu vou ensinar ele a padecer por causa do meu nome. Ele vai dar a vida por mim. Cadê? Deu. E ainda agradeceu por isso. Para a gente terminar. No dia que Cristo se manifestar, a volta de Cristo, que ninguém fala disso, mas isso vai acontecer, e empunhar lá o seu estandarte à frente da multidão celestial, nós também vamos estar com Ele lá, empunhando o imponente e imbatível brasão do leão da tribo de Judá, né? Ele não está junto, Ele vai estar lá
um estandarte, e a gente vai estar junto lá, com o brasãozinho do leão da tribo de Judá, todo mundo junto. Mas eu preciso morrer com ele, para viver essa vida gloriosa. E mais, a Bíblia diz que apenas será justificado em público aquele que fez de Cristo a sua vida. Se eu vivi uma vida de agente secreto de Deus, se eu vivi uma vida achando que estava agradando Deus por só ser simpatizante do Evangelho, eu estou terrivelmente perdido. Porque aqueles que vão andar com Cristo nas ruas de ouro são aqueles que o confessarem publicamente, são aqueles que fazem dele a sua vida, são aqueles que dizem como Paulo: foi o bom deleite de Deus revelar seu Filho em mim. Amém? Vamos ficar de pé?